Fala galera, aqui Bruno Lopes, gravando essa aula para vocês sobre iluminismo. Para as escolas particulares equivale então ao estudo do 8º ano. Para as escolas estaduais também é o 8º ano. O primeiro tema aí do PET, que é o planejamento escolar aí de transmissão de aulas durante o período de pandemia, né? Hoje nós vamos falar, turminha, de um interessante assunto que é o iluminismo, um assunto muito importante e que tem grande cobrança e grande, digamos assim, desenvolvimento das suas teorias na parte em que diz respeito aí ao Enem e a todos os vestibulares. E também nos mostra, né, como que vai ser a mudança de pensamento, como que vai ser aí a forma de pensamento dos indivíduos da transição da Idade Moderna aí para também o período contemporâneo, né? Então, durante a Idade Moderna existe uma mentalidade e ela vai se transformando. E a gente vai ver qual é a contribuição aí dos filósofos iluministas, né? E todos os demais pensadores aí da época para poder fazer essa transformação. Bom, os iluministas eles também eram conhecidos como enciclopedistas ou movimento da Ilustração. Por que eles recebiam esse nome de enciclopedistas? Porque eles publicavam as suas ideias em livros, né, que eram publicados. Então, alguns autores, que aí nesse caso, aí o principal vai ser o Denis Diderot e o D'Alembert também, eles escreviam para os pensadores europeus, para que esses pensadores, então, pudessem responder essas cartas contribuindo aí com as suas pesquisas. Então, cada cientista, cada filósofo da política, cada pensador que tivesse uma tese, tivesse defendendo essa tese, então, se correspondia com esses indivíduos aí que publicavam as suas teses nas enciclopédias. Por exemplo, a infância de muitos pais aí de alunos aí, ou talvez na casa dos avós, né, tenha ainda aquelas enciclopédias famosas, como a enciclopédia Barça ou a enciclopédia Abril. Hoje em dia nós utilizamos enciclopédias virtuais, né, que é o Yahoo, o Google e vários outros sites aí, então, que nos ajudam a fazer pesquisa. Na época aí, quem que esses camaradas tinham para consultar? Saindo da Idade Média, indo para a Idade Moderna, quase ninguém escrevia nada sobre ciência, quase ninguém desenvolvia nada sobre os acontecimentos. Então, eles tinham que publicar esses livros aí, que traziam os conhecimentos que eram necessários para que eles pudessem divulgar as ciências, para que eles pudessem divulgar os pensamentos políticos e coisas que eram importantes na época. O século das luzes foi marcado também pela revolução intelectual e científica. É aonde o pessoal vai ter a mudança, né, de toda a forma de pensamento deles, tentando aí modificar e ampliar a maneira de pensar aí que eles tinham sobre a existência política. É aí que eles vão começar a fazer críticas ao absolutismo. Lembrando a vocês que absolutismo é o período em que o rei comanda todos com o poder centralizado nas suas mãos. Então, ele não precisava pedir autorização para ninguém, ele não precisava consultar ninguém sobre as medidas que eram tomadas aí durante o seu governo. Aqui a gente tem uma capa, né, da primeira enciclopédia, que eram esses livros aí, que foram dezenas de volumes, né? Cada volume trazia uma coisa. E olha que curioso, essa imagem da pulga, que já tem destacada aqui para vocês no canto, é porque uma das enciclopédias que foram divulgadas pelos iluministas, galera, trazia já a convicção de que a pulga era o transmissor da peste negra. Lembrando a vocês que quando teve a peste negra na Europa, eles culpavam, falavam que era Deus, né, que havia enviado um castigo para o homem. E hoje a gente sabe muito bem que essa peste era carregada pelos ratos, as pulgas picavam o rato, depois picavam os seres humanos e transmitiam essas doenças aí, que essa doença, né, peste negra, que hoje em dia é chamada de peste bubônica e que matou aí 25% da população da Europa no século XIV. Tá? Aqui também nós temos uma imagem de como que era a reunião aí dos iluministas, né? Observe que esses senhores se reúnem
e estão aí debatendo as ideias. Eles tinham que tomar muito cuidado, porque era uma época ainda muito conservadora, dependendo das ideias que eles tivessem, eles poderiam ter problema com a igreja, eles poderiam ter problema aí com o clero. Então, ainda assim, mesmo depois do Renascimento se desvinculando, ainda existia um preconceito contra os cientistas, ainda existia um preconceito contra a ciência. Mas esse segundo desenho, que eles estão próximos a essa janela aqui, debatendo suas ideias, ele é muito simbólico. Por quê? Porque ele também é conhecido, esse momento, além do período dos enciclopedistas, ele é mais conhecido como o século das luzes. E você pode observar que os vitrores aqui estão emanando luz para dentro aí do recinto, aí, que simboliza o quê? Simboliza uma ideia. Né? Quando a gente está assistindo o desenho e a personagem principal do desenho tem uma ideia, o que aparece na cabeça dessa personagem, ô turma? Aparece uma lâmpada. Né? Aparece, então, o que a gente chama, em Minas Gerais, de luz. E o século das luzes seria por isso, porque esses indivíduos vão ter várias ideias, eles vão ter várias descobertas, eles vão ter vários pensamentos que vão revolucionar aí a sua época. Os membros da Revolução Científica, né, principalmente René Descartes, Isaac Newton, eles vão ser muito importantes para o caminhar do iluminismo. Por quê, galera, que eles vão ser importantes para o caminhar desse iluminismo? Porque teorias racionais muito importantes vão vir à tona a partir do pensamento deles. Né? O René Descartes, com o princípio da dúvida, que é aquele princípio que a gente sempre tem que desconfiar dos nossos sentidos. A gente tem o Isaac Newton, que fala que o universo é governado por leis, né, uniformes e invariáveis, ou seja, não é um milagre a todo momento que está fazendo com que as coisas se movimentem na Terra. Existem princípios que vão sendo, então, realizados e, a partir desses princípios, vão acontecendo aí, vão tendo acontecimentos. As ideias passaram a ser debatidas a partir dos cálculos científicos e a religião ficou para segundo plano. Então, o que vai acontecer, pessoal? Coisas exatas, coisas que pudessem ser comprovadas, teriam maior importância do que as explicações pela fé, do que as explicações que os indivíduos atingiam aí simplesmente pelo pensamento da fé. A gente vai ver em alguns slides à frente que as explicações, então, elas passam a ser originadas de forma racional. Se existe uma coisa, tem que haver explicação para elas. Conceitos e fundamentos do iluminismo. O que os iluministas levavam em consideração, então, para ter as suas ideias, para fazer suas pesquisas? Primeiro, a razão era o guia infalível da sabedoria. Então, só tinha uma forma de aprender, de saber o que era correto. Só tinha uma forma de conseguir, então, provar que o pensamento deles era correto, através da razão. Então, a razão faz com que os indivíduos pensem, né, as probabilidades e tenham certeza das coisas, para depois eles originarem pensamentos. O universo é uma máquina governada por leis uniformes e inflexíveis. Isso daí já é um pensamento do Newton, já divulgado para todos os filósofos iluministas. O que isso queria dizer, pessoal? Que se tem uma chuva, se tem uma trovoada, não é porque tem um Deus nervoso lá em cima, igual muitas civilizações acreditavam. Isso daí podia ser explicado pela análise da natureza, isso daí podia ser explicado pelos estudos científicos. E o que os iluministas iam fazer nesse momento? Eles iam correr atrás desses conhecimentos, né, e iam, então, tentar compreender como que esses fenômenos aconteciam. Hoje você aprende na aula de ciências, né, que a água evapora, condensa nas nuvens formando cristais, e que quando eles caem, eles derretem e formam a chuva. Dei uma explicação meio a lá ciências humanas aqui, mas vocês conseguem entender por isso daí. Quais que eram os preceitos questionados? O que eles questionavam? Que eles não concordavam, pessoal? O absolutismo monárquico, que era aquela teoria de que o rei recebia o poder de Deus, por isso não podia ser questionado. E por não poder ser questionado, o rei podia fazer o que quiser, sendo a vida e a morte dos indivíduos, inclusive. Ele era absoluto, como o próprio termo diz. O mercantilismo como sistema econômico. O que o mercantilismo tinha que tanto incomodava os filósofos iluministas, turma? É que o mercantilismo não permitia uma liberdade econômica.
o mercantilismo não permitia, então, que as pessoas tivessem, a exemplo, uma livre concorrência. Estamentalidade como estrutura social. Outra coisa que os iluministas não concordavam, que eles protestavam contra, era o fato do indivíduo ter a sua importância na sociedade medida pelo nascimento, que é aquilo que vocês aprenderam nos estudos aí sobre o feudalismo. Quem nascesse numa classe superior era sempre melhor, entre aspas, aí, do que os que nasceram numa classe inferior. Então, um membro da nobreza, alguém que houvesse nascido na nobreza, ele teria direitos, ele teria coisas muito mais, digamos assim, bacana do que os outros indivíduos que nasceram lá, junto com a plebe, que é a galera que vai aí no pé da pirâmide cultural. Ou seja, os direitos não eram os mesmos, os julgamentos não eram os mesmos. Um dos filósofos mais importantes do iluminismo é o John Locke, que pregava uma teoria liberal, onde o governo deve atender aos seus governados. O John Locke, turma, durante o período iluminista, ele que é inglês, ele vai ter uma passagem muito importante no iluminismo por causa dos seus livros que fazem a análise do contrato social, que é a organização da sociedade, e ele que vai ser o filósofo político que vai defender a propriedade privada, mas também defendendo o direito de rebelião da população. O que isso quer dizer? Ele defende nos seus livros que se os governados não gostam do governante, se os governados acham que o governante está abusando do seu poder, o que as pessoas têm que fazer? Tem que se organizar e trocar o governante. Tem que se organizar e mudar aí, então, de governo. Isso vai ter tanta importância na época, isso daí vai ser tão amplamente debatido, turma, que a independência dos Estados Unidos é baseada aí nesses pensamentos do John Locke. Vai ser baseado, então, nessa estrutura de pensamento do John Locke. Prezava também a defesa da propriedade. Para o John Locke, a propriedade privada era uma das coisas mais sagradas que existiam aí para os indivíduos. Tanto é que a existência dos indivíduos dependia dessa propriedade privada, que os governantes deveriam lutar, então, para proteger esses interesses aí e também os direitos dos indivíduos segundo a propriedade privada. Na parte filosófica desse conceito, nós temos aí até hoje nas nossas leis que protegem, por exemplo, nossas casas e nossos patrimônios, que se baseiam aí na ideia do John Locke. O John Locke também vai defender, completando aí o pensamento dele, pessoal, o que era chamado de direitos naturais. O que eram os direitos naturais? Eram a liberdade, a igualdade e a propriedade. O indivíduo devia ter a liberdade de falar o que pensa, de agir da forma que quisesse. Ele deveria ter protegido a sua igualdade perante as leis, para que não acontecesse igual no período testamental. Se um nobre cometesse um crime, ele era julgado de uma maneira. Se um plebeu cometesse um crime, ele era julgado de uma forma muito mais grave. Então, os direitos naturais são muito importantes aí para se compreender o pensamento do John Locke. Outro filósofo importante vai ser o Montesquieu. O Montesquieu ele era o defensor da soberania do Estado através de 3 poderes. No pensamento dele, só haveria liberdade para os indivíduos só poderiam pensar em liberdade se o poder fosse dividido em 3 esferas, que era o executivo, o legislativo e o judiciário. Dividindo de forma horizontal e harmônica esses poderes, ninguém conseguiria concentrar todos os poderes em sua mão. Um exemplo de quem fazia isso na visão do Montesquieu errado era o rei. O rei ele era o governante, que é o executivo, ele era o elaborador das leis, que corresponde ao legislativo, e ele também era o judiciário, que é quem que julga, quem vai ficar preso, quem não vai. Quando a gente assiste o filme aí dos reis absolutistas, se ele não concorda com uma fala ou com um pensamento de alguém, ele fala: prenda esse homem, leve-o para a prisão. E no Estado de Direito, no pensamento estatal, a pessoa tem que ser julgada, tem que ser analisado por que ela cometeu um crime, por que aquilo ali então se procedeu.
Então, Montesquieu ele dividia a tripartição do poder: executivo, legislativo e judiciário. Aí você vai pensar assim, na hora que estiver estudando aí na sua casa, olha, mas o Brasil tem esses três poderes, né? O mundo inteiro, depois das ideias iluministas, passou aí a congregar com algumas dessas ideias desses indivíduos. Voltaire, pessoal, também defende um direito que está muito em voga na nossa atualidade, que é o direito da liberdade de expressão. O Voltaire que fala que pode não concordar com uma palavra do que você fala, mas morreria pelo direito de falar. Por que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da liberdade de expressão? É que as pessoas confundem, acham que a liberdade de expressão é o indivíduo falar o que ele bem entender, é o indivíduo falar o que ele quiser. Não é você falar o que você quiser, ou falar o que você bem entender, mas se você levanta um falso testemunho, se você fala uma coisa que não corresponde à verdade, o que vai acontecer? Você vai ser processado e você vai ter que pagar, então, por aquela opinião ali que você deu errada e daí por diante. Mas antes, no período absolutista, dependendo da sua opinião, você poderia morrer, você poderia ser aí executado. Rousseau. A obra mestra aí de Rousseau, chamada também de Contrato Social, igual a do Locke e do Hobbes, vai ter uma função aí garantir os direitos individuais. Você tem que pensar o seguinte: o John Locke, iluminista, era a favor da propriedade privada. Já o Rousseau, ele era contra, ele achava que o início de toda a desigualdade, né, vinha aí da divisão da propriedade privada, aí dos pertences, das terras e tudo mais. Rousseau ainda defende ainda o progresso através da educação. Para o Rousseau, somente através da educação é que haveria uma sociedade melhor, que haveria uma sociedade mais justa, né? Para ele, que acredita no bom selvagem, o que seria o bom selvagem? O homem é bom por natureza. O homem, por natureza, ele é alguém amável, alguém não violento. Mas a sociedade o corrompe, o que vai de encontro aí com o pensamento de vários outros filósofos. As teorias da economia dessa época aí, pessoal, nós teremos os fisiocratas. São os filósofos que defendiam o fim da intervenção do Estado na economia, e eles diziam que a agricultura seria a maior fonte de riqueza. Então, para os fisiocratas, o que iria gerar a maior riqueza? O que geraria os maiores patrimônios? A terra. Por isso, eles defendiam aí que a terra deveria ser protegida. O liberalismo econômico vai ser uma corrente muito importante também, que vocês precisam saber no caminhar da escolaridade de vocês, que vai ser uma corrente de pensamento que defende o fim da intervenção do Estado na economia. O que isso quer dizer, pessoal? Que os reis não poderiam mais ditar como que seria feita a distribuição das terras, como que seria feito, quem que poderia vender ou comercializar em um determinado território. Isso daí seria o início do capitalismo, que é a visão econômica que nós temos nos dias de hoje. Qual que é a visão econômica que nós temos nos dias de hoje? A liberdade de concorrência. Quem que vai vender mais? Quem que vai produzir mais? Vai ser aquele, então, que tiver o melhor preço, aquele que tiver uma melhor capacidade aí de atrair os consumidores para próximo de si. Né? Então, o que vai acontecer? O liberalismo econômico está aí, onde o trabalho deve ser praticado de forma livre. Quem determina o valor da mão de obra é o mercado e não o indivíduo. Então, quer dizer, vai ser a livre concorrência. Né? Não tem nada ali que seja taxado, que seja pré-preparado aí pelos reis. Uma outra coisa muito importante para Enem, turma, muito importante mesmo, é o conceito do despotismo esclarecido. Alguns déspotas, o que era déspota? Eram os reis absolutistas, aqueles que comandavam sobre a sua personalidade todo o reino. Eles viram que a população estava gostando dessas ideias iluministas. E para poder não atrair revolta contra eles, para poder não permitir que essa população se erguesse contra esses déspotas, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a adaptar o seu governo a alguns moldes iluministas. E vai ser aí nesse momento que eles vão começar a fazer algumas concessões, eles vão começar a deixar de praticar os monopólios,
vai deixar de executar pessoas, né, sem haver um julgamento justo, sem haver algo, né, que comprove a culpa desses indivíduos. E aqui tem um grande amigo nosso do Iluminismo deixando uma mensagem aí para vocês. Até a próxima, galera. Estudem. Né? Bom, a gente tem que pensar que toda essa transformação iluminista mudou a forma de pensar dos indivíduos, que vão sair de uma competência onde eles tinham que seguir o poder absolutista, onde o poder absolutista mandava em tudo e em todos, e agora eles começam a fazer o quê, o Turmo? Eles começam, então, a seguir outras ideias. Os principais pensadores dessa época aí eram os que eu falei para vocês, né? O John Locke, o Montesquieu, o Rousseau e o Voltaire. Claro que tinha outros pensadores, na ciência vai ser o Descartes, que deixou o recadinho final aí para vocês, o Isaac Newton, né, que eram aqueles que romperam com a ciência. E nada disso teria acontecido se não fossem os elaboradores aí, então, dos livros chamados enciclopédia, que era o Denis Diderot e o D'Alembert. Esses aí também foram fundamentais, eles foram aí peças essenciais dentro dessa corrente iluminista. Bom, fica aqui essa aula aí para vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem utilizar os contatos aí comigo nas redes sociais. Se inscreva no canal De Volta para o Passado, aí Bruno Lopes, e as aulas continuam em outro momento, tá bom, pessoal? Beijo no coração, então, e até a próxima.